Estamos com TV Casa Cor ao vivo, agora sim, agora é verdade. Estamos ao vivo mesmo pelo Facebook, pelo YouTube, com o Ricardo Belo Dias, que vocês já conhecem, quem assiste TV Casa Cor. Primeiro porque a gente fala muito de você, Ricardo. Muito obrigado. Mas também porque nós tivemos uma entrevista durante o Design Weekend, quando você fez o pavilhão Itálido no 3x Design. Lembra? Reassisti hoje a nossa entrevista para fazer perguntas diferentes. Ótimo. E aí, Ricardo, quando a gente fez aquela primeira entrevista aqui, era uma entrevista bem mais curta. Hoje nós temos um pouco mais de tempo e eu acho que é bacana te apresentar um pouco melhor. Porque todos os anos, isso depois a gente vai conversar com a Flávia, as pessoas perguntam durante as obras quem é que fará o Espaço Deca. O profissional que faz o Espaço Deca é muito aguardado por quem assiste TV Casa Cor. Você foi escolhido esse ano, então a gente quer te apresentar. Ricardo, você nasceu em Recife. Exato. Se formou lá? Me formei em Recife, depois na Europa, completei meus estudos. Agora, você está na Europa há quanto tempo? Há 26 anos. Morando, ou você foi para estudar e não voltou mais? Eu estou de férias, com férias longas. Férias eternas? Não, porque quando você está de férias significa que você está gostando, né? E eu continuo gostando, então para mim são férias longas. Você foi para estudar, já era Milão quando você foi para concluir os estudos lá? Não, Londres. Depois eu fui para Milão. Há quantos anos você mora em Milão? Há 26. Então, há 26 anos você está em Milão. Eu estou em Milão, exato. Hoje, como é que você faz essa triangulação? Milão, São Paulo, Recife? É só pegar o voo que sai de Lisboa, que vai para Recife em 7 horas. E aí de lá eu venho para São Paulo e no fim de semana eu volto para ver meus pais e de lá vou para Lisboa. E de Lisboa para Recife ou para Milão é mais rápido. Tirando a questão das milhas, que você deve ter muitas, como é que você faz? Porque você trabalha lá, você tem um escritório montado lá, mas você tem aqui em São Paulo muitos clientes e muitas pessoas que contam com você no desenvolvimento de questões de marcas, etc. Isso, eu tenho muita sorte de ter pessoas competentes que trabalham comigo. Tem enfim, hoje, e é o que a gente vai falar hoje de tecnologia. Eu acho que graças à tecnologia a gente consegue fazer tudo isso, né? Basta você ter um telefone bem assessorado, você ter bons programas, você consegue. Eu faço call com os meninos da Itália às 5 da manhã, e já precisa acordar cedo, porque nesse momento são 5 horas de diferença. Então é muito, mas a gente tem esses calls e aí eu tenho alguns trabalhos. Trabalhamos no Marrocos, na Albânia, na Itália, aqui no Brasil. Então, assim, os horários se fundem, mas enfim, tudo funciona. O importante é você estar conectado. Estar conectado em estar em todos os lugares do mundo. Quando você recebe este convite da Deca para fazer esse espaço, qual foi a tua primeira percepção desse local e como é que você imaginou que poderia trabalhar com esse briefing? Bom, a primeira coisa eu imaginei uma praça. Eu adoro espaços onde as pessoas podem interagir, onde elas podem se mostrar. Eu acho que é necessário, a ideia é que as pessoas possam inclusive usar esse espaço, como aconteceu no dia da inauguração, que foi um grande presente você ter, né, o Ismael aqui dançando e fazendo com que o espaço viva. A arquitetura sem o homem não funciona, não existe. A escala tem que ser dada pelo homem. Então é preciso que as pessoas passem, que estejam sempre em movimento. Essa é a ideia, né? Então tua primeira visão é, vou fazer uma praça, vou fazer um local de convívio. Exato, uma praça, exatamente. Como é que foi nascendo a história do que nós estamos chamando de nave, acho que você também está chamando de nave, como é que ela nasceu? Então o tema da Casa Cor é Planeta Casa. Então, pensando em planeta, eu pensei, bom, a gente vive um momento em que a gente tem que cuidar desse planeta. A gente está numa fase em que a gente descuida dele, precisa fazer, né, se conciliar, ser um pouco mais atento. Todos nós, em todos os aspectos, no consumo, no modo em que você cria. Então, eu pensei em criar um espaço que fosse uma casa do futuro, e essa casa do futuro, as casas do futuro vão ser laboratórios, porque o nosso ar não vai ser mais puro, a nossa água não vai ser mais pura, nós vamos ter problema de respiração, então as cápsulas onde você vai morar no futuro vão ser cápsulas onde você tem essa necessidade de ter quase como se fosse um ambulatório. É difícil dizer, mas é isso. E você vê nos filmes, você vê Blade Runner, quando tem a casa do cara, ele chega, quando ele vai tomar banho, ele tem uma coisa de higienização, etc. Então eu fiz toda uma pesquisa em cima dessa casa do futuro e gostaria de apresentar a casa do futuro, mas era muito dramática a coisa. Acabava sendo um pouco catastrófica, você imaginar, porque na verdade, que ninguém saiba, vamos dizer só o pessoal que está ouvindo, o mundo já tem data para acabar. Já tem, os cientistas já sabem quando vai ser. A gente vai ter só que ter um pouquinho de paciência e tentar um pouco frear esse tempo, né? A gente pode diminuir
e fazer com que ele alongue um pouco mais. E tem a Paula Antonelli, que é a curadora do MoMA na parte de design, que ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz, vamos tentar pelo menos fazer com os novos habitantes da Terra saibam que nós saímos daqui de uma forma elegante, né? Tentando fazer com que isso aqui continuasse saudável, né? Então, bom, a história da nave começa com essa ideia de fazer uma nave para um espaço para morar em situações extremas. Eu falo de situações extremas como morar em Marte, morar no Ártico, morar no deserto, que são coisas que o homem começa a procurar, porque no momento que a Terra vai ter... Temos essa possibilidade. A gente vai começar a procurar. Tanto que, por que não? Quem não sabe, basta fazer andar no computador e escrever Marte e você vê uma série de situações novas. Até empresas turísticas que estão já promovendo a passeio a Marte, mas não caem nessa, porque não existem ainda, são coisas que precisa ter muita atenção, mas a ideia é essa. Então, por que Marte? Porque Marte, no sistema solar, tem um momento que a Terra fica muito próxima. Então, com 6 meses, porque na verdade para chegar lá você vai perder 6 meses de vida, você vai chegar em Marte. Quando você chega em Marte, tem uma temperatura de menos 120 graus. É muito frio. Vai de menos 120 a 12 graus, né? Negativos. Então, se está fazendo um projeto nos Emirates para fazer, estão construindo uma pequena cidade que vai ser transportada para Marte em 2050. Isso é o que está se fazendo. Os Emirates estão pagando um arquiteto muito importante da Dinamarca, que ele está fazendo do estúdio Big, onde ele está fazendo esse projeto. Então, assim, pensando a tudo isso e lendo a respeito disso, porque, na verdade, o que é interessante de um projeto com um arquiteto, a coisa mais interessante é você viajar no projeto. Cada projeto é um modo de você se enriquecer o seu vocabulário, enriquecer o seu... E essa nave foi, assim, é muito interessante, porque desde a forma, a concepção... Eu pensei em fazer uma coisa muito mais orgânica. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa orgânica, uma coisa meio Zaha Hadid, né? Aquelas imagens assim. Primeiro que é muito difícil hoje você realizar aquilo dentro de um processo de tempo que nós temos. Nós fizemos tudo isso em 2 meses, é muito tempo. Menos até de 2 meses. Fazer a descoberta, eu vi que todas essas novas naves que vão para o espaço hoje, elas têm uma forma parecida. Elas são todas muito... Porque isso, para que elas tenham rigidez, todas essas naves são feitas de aço e têm essas características. Então daí surgiu a ideia de fazer um laboratório. Em vez de fazer uma casa para alugar, existe um laboratório onde a Deca mostra toda a sua tecnologia, que é uma empresa que já tem no mercado, já é pioneira nesse sentido, de mostrar sempre essa questão da sustentabilidade. Eu descobri depois que entrei em contato com eles, é uma coisa que eles abraçam há muito tempo. E aí o que eu fiz? Tentei fazer com que essa nave fosse uma nave que prevê o futuro, né? Então vamos construir uma nave que vai circular pelo mundo, vai circular inclusive pelo universo, procurando respostas, procurando, enfim, fazendo pesquisas para que isso não aconteça, para que a gente tenha, né, um mundo mais saudável. Vamos dar um break aqui, Ricardo, antes de você continuar falando, porque eu acho que essa questão que você tocou nesse início, desse planeta inabitável para o qual nós estamos caminhando, você que é um leitor de Harari, eu também adoro Sapiens e agora os 20 aconselhamos a todos. Tem uma coisa muito importante que você fala num dos vídeos que você gravou para a Deca, que é sobre o resgate desse encontro com a natureza. Ao mesmo tempo que a gente faz esse percurso de olhar para fora e de imaginar que o teu homem, o teu personagem vai a Marte para fazer essa pesquisa, tem um resgate e uma intenção dos cientistas, de quem é cientista, de resgatar e reentender as possibilidades do que a natureza oferece e que sempre ofereceu. Então aqui você tem as duas, quando você fala que trabalhou com as cores, os tons terrosos, você também faz a ponte entre esses dois universos. O cara que olha para fora e o cara que está olhando para cá, para esse. Eu creio que é muito claro, quando você começa a fazer essas pesquisas, você começa a entender, pensando nos tons, né? Hoje o que é de moda, né? Quais os tons da moda? Se você vê, esse é um tom de moda, esse é o tom do Marte.
Hoje os tons são os tons da pele humana, são os tons da natureza. Eu acabei de chegar num ateliê de uma estilista que ela trabalha o algodão tingido com todos os chás para fazer as cores. E você entra nesse ateliê e vê essas cores todas pastéis, todas que combinam umas com as outras. E ela diz, não, combinam porque são todas as cores da natureza. Então, eu acho que a gente está tentando se conciliar com essa natureza, fazendo com que... E outra coisa, eu acho que a elegância é você se mimetizar. Né? Esse é o conselho que eu tenho de elegância. E no momento que você usa as cores da natureza, você está entrando em sintonia com ela. Então é uma questão de realmente ser... meditar um pouco, entrar em sintonia com esse mundo, né? Eu acho que isso é moda, eu acho que isso é fashion. Eu acho muito interessante quando pessoas perguntam, né, qual é a cor da moda, a natureza. O que é que está na moda? Cuidar da natureza. É isso mesmo, é o que as pessoas estão buscando. Você tem um outro elemento, agora a gente volta para o espaço, depois desse pequeno break, dessa reconexão. Além do teu elemento de nave, tem um outro elemento muito importante, além da água, tem aquele grande muro que é um telão que você coloca no fundo e que à noite, depois vocês vão ver nas imagens que nós vamos passar de novo do balé, nós passamos o vídeo do balé ontem, vamos passar daqui a pouco de novo, e também do coquetel de inauguração Deca, você tem umas projeções ali atrás. Para fazer essa conexão com a nave, eu tinha mais recados que você queria passar ali. É o túnel do tempo. Nessa parede, se vocês verem, tem um furo. E aquele furo é onde você vai passar. Eles vai mostrando ali para as pessoas. E vai entrar em outro universo. Eu acho que precisa, quando você chega aqui, voltar a ser criança, voltar a ter esperança. Então a ideia é essa, que é aquele muro... E ele durante o dia, ele tem umas luzes, como se fosse o espaço onde a nave, indicando a nave que ela tem que pousar aqui. E à noite ele se transforma, ele tem uma pele dourada que começa a se mover em som. E tem essas imagens de Marte, como tem imagens de outros lugares. A ideia é fazer com que nessa parede existam projeções de filmes interessantes que falem disso, falem das novas tecnologias, que falem enfim, coisas que remetem ao nosso mundo. Túnel do tempo, nave espacial, e você falou voltar a ser criança. Isso. E de fato as pessoas têm feito muitas interpretações da sua nave. Você está brincando com o imaginário das pessoas de alguma certa maneira aqui. Quando faz uma nave assim e faz essas transformações. A história do túnel do tempo e da viagem no tempo, eu acho, tenho filhos pequenos, a Flávia também tem, talvez seja um dos elementos que mais mexe com a imaginação das crianças. É possível viajar no tempo, quer dizer, quando você faz assim e brinca com o imaginário das pessoas, você está fazendo as pessoas viajarem no tempo, talvez para uma infância, para um tempo dela? Sim, eu acho que a velha história é meio clichê, mas todos nós temos a nossa criança dentro, né? Que se manifesta nos momentos que nós nos liberamos das nossas armas, quando estamos bem conosco, a gente volta a ser. Né? E a nave é isso, eu fiquei muito contente de ver as interpretações. Assim. Alguns dizem que é a nave da Xuxa. A nave da Xuxa. Porque eu era já um pouco maiorzinho, mas eu tenho uma irmã menor do que eu, então era louca por essa nave da Xuxa. Então quando eu soube que estava dizendo, eu adorei. Eu acho que a ironia, uma coisa que faz parte um pouco desse mundo, né? Você interpretar isso como sendo uma nave que vai para o espaço, vai fazer pesquisa, como você imaginar que isso é um grande brinquedo, né? E você entrar e atravessar ali, entrar no outro mundo, uma fábula. Uma fábula. Vamos entrar nesse grande brinquedo, então, e conhecer um pouquinho mais do que a gente tem lá dentro. O espaço total da Deca esse ano tem quantos metros quadrados, você se lembra? Nós temos 100 metros. Não, o espaço completo... agora você me pegou. Eu acho que tem uns 3.000 metros, uma coisa assim. É um espaço muito grande. Agora, e você ocupou então a área central com essa nave que a gente acabou de entrar. Como é que você fez a setorização da nave? Aí vem a parte séria da coisa. A nave, depois que a ideia foi fazer essa nave, depois que passou pelo processo de uma casa para lugares extremos, para habitar em lugares extremos, entrou a questão do laboratório. Quando entrou no laboratório, entrou uma pesquisa onde eu fui bater pesquisando no MIT. Tem uma cientista que é uma pessoa que não conheço, mas admiro muito o trabalho e sigo, que se chama Nettie Auction, e ela faz um trabalho muito interessante onde ela trabalha a natureza, ela tenta entender
os mecanismos da natureza, né? Depois eu posso explicar um pouco mais. E ela fez um gráfico, onde ela coloca a natureza como sendo a fusão de 4 matérias, que é a arte, o design, a engenharia e a ciência, né? O nome dela, repete que eu vou atrás. Neri Oxen. É aqui, ó. Neri Oxen. É o ciclo de Krebs, tá? E aí o que é interessante nisso tudo, isso inclusive são os princípios do Renascimento, né? Então assim, entra a questão de ultra tecnológica como entra comum com o humanismo. Porque quando você fala disso, você está colocando a ciência com o homem. E isso é uma das coisas mais bonitas que podem existir. É você nunca esquecer que tudo que foi feito aqui vai ser feito para o homem, para melhorar a qualidade de vida deles e para que você entre em equilíbrio, né? Toda essa tecnologia com o mundo, com as pessoas. A gente está fazendo as coisas para as pessoas. Então esse é o percurso. Então essa nave foi dividida em 4 estações. Eu tenho a estação da ciência, a estação da engenharia, arte e tecnologia. Para a DECA nós criamos produtos para cada uma dessas naves, dessas estações, pensando nessas ciências e fazendo com que as pessoas tivessem um contato com um objeto do cotidiano de uma forma diferente, tocando, passando a mão dentro de e simplesmente quase esfiorando com a mão uma esfera, a água sai. Então, para inclusive despertar nas pessoas um outro olhar para esses objetos, né? É quase como se eu acho que uma das coisas mais interessantes num projeto e para que você crie uma coisa nova é você esquecer tudo que você viu a respeito daquilo. Eu fiz essa viagem. Então, assim, é tipo, a torneira, vamos fazer de conta que eu nunca abri uma torneira na minha vida. Aí eu tenho que imaginar que isso tem que sair água e tem que estar na minha frente. Então, vamos fechar o olho e vamos tentar imaginar como é essa forma. E, a partir daí, você acaba chegando a formas que são parecidas com a atual torneira. Mas isso leva você a imaginar um bastão que, quando você gira, sai água. Então, é uma coisa meio mágica, é como se você... uma varinha de condão, né? Então, da nossa fábula, essa é a nossa... é a varinha de condão da fada, que quando você gira, ela sai água. Como você girar um disco, que pode ser interpretado como algumas pessoas fizeram, relacionadas a Saturno, porque ele tem um anel, como a gente está numa nave, ou então simplesmente porque você está fazendo, quase que você estivesse dando corda num brinquedo. E, né, eu acho que os brinquedos hoje não tem corda, mas eu ainda brinquei com brinquedo de corda. Então você dá a corda, depois ele sai aquela água. Então é um modo diferente. E eu achei muito interessante que as pessoas, quando vêm aqui, elas riem. Eu acho que você tirar das pessoas um sorriso e uma emoção positiva, eu acho que eu ganhei. Enfim, para mim já valeu. Por isso já valeu. Mostra como é que funciona essa, então. Então vamos ver a nossa varinha. Bom, viramos o elemento e sai água. Quando é que você ia imaginar que de um bastão saísse água? Bom, agora, a gente não precisa ir tão longe para saber que, às vezes, um uso que é tão elementar para alguns é muito diferente para outros e difícil. Por exemplo, quando nascem isso, economizar água. Quando nascem as torneiras, quando começam a se instalar as torneiras com o sensor em aeroportos, em shopping center, eu vi muita gente falando, como é que abre essa torneira? Que tinha um sensor, que é de passar a mão. Sim. Então, isso era uma coisa que dava... Mas você tem que imaginar que esse sensor, primeiro, uma das coisas mais importantes quando você vai no banheiro é a higiene. Né? Então, assim, aqueles sensores é para que você não toque até no objeto. Em casa, você toca na torneira porque é sua. Num lugar público, você passando a mão e a água saindo, o ideal é que você entre num lugar público, lave as mãos e não toque em nada. Inclusive, a porta do banheiro devia ser automática. Porque a porta é o lugar onde todo mundo, depois que usa o banheiro, põe a mão. Se você lava a mão, depois põe na porta. Então, assim, isso são coisas que remetem, que você agora falou no sentido só de abrir, mas existem outras coisas muito importantes, que é a higienização, né? Que isso é a coisa que... Nesse caso pega. Cadê a torneira que chama a atenção e que as pessoas estão vindo aqui para brincar com ela? O nosso brinquedo, na verdade, você tem um simples toque, você gira e começa a sair água. E você não espera que isso aconteça.
porque, na verdade, algumas pessoas chegam e ficam olhando e não sabem como interpretar isso. Depois, quando elas veem, tem aquela surpresa. Mas eu vi uma coisa muito interessante ontem, que remete um pouco a isso. É um filme com 2 adolescentes que estão tentando usar o telefone com disco. O telefone do disco, os jovens não conhecem. E eles ficam loucos, tentando girar isso e não conseguem. Eu acho que um jovem, hoje, mais do que eu, consegue descobrir como isso funciona, porque esse é uma linguagem nova. Porque a gente, quando dá para uma criança muito pequena um celular, ele já sabe como fazer. Já sabe. Não, mas no caso do telefone, você tem que girar o número até o fim. Esse não, é uma questão sensorial. Você passa o dedo, eles são acostumados com isso. Para eles não é uma surpresa tão grande. Tanto que as pessoas que se surpreendem mais são as pessoas mais velhas do que os mais jovens. Os mais jovens talvez esperam coisas ainda mais interessantes ou mais tecnológicas, eu creio. Acho que sim. Isso me faz lembrar também de um vídeo que deram revistas para crianças muito pequenininhas e elas ficavam tocando na imagem para imagem, revistas impressas. Assim para abrir a imagem. Mas tudo isso é muito positivo, isso é parte de culturas que se agregam e eu creio que o mundo, a velocidade das coisas é muito grande, né? O que se fazia em 10 anos, hoje se faz em 5, em 3 e de repente essas torneiras daqui a um ano já estão velhas. A gente tem mais aqui do lado de cá, mais uma, essa daqui também é no... Essa aqui é uma coisa interessante, eu pensei na música. Na verdade ela tem um cilindro que é quase como aquele que você usa quando você aumenta o som, né? Então a ideia é fazer você girar esse cilindro, aumentar o som, ela vai ser ligada ao som, então quando você liga, você aumenta o som que está do lado. Então você usar a relação do tato com o olfato no caso, o auditivo, e enfim, essa é a ideia, de você fazer com que o objeto seja, enfim, a primeira coisa, aqui a gente está na parte do design, então, por que design? Porque nesse caso, a arte é emoção, a arte não tem necessidade na arte de você ter função, ergonomia. A arte é uma coisa que o objetivo da arte é emocionar as pessoas. O design não, o design tem que ser ergonômico, ele tem que ser automático, eu tenho que olhar e tenho que saber que eu vou abrir a torneira dessa forma, porque mesmo que ela seja diferenciada, você sabe onde abrir. Né? Todo mundo, as pessoas não têm dificuldade, mas quando chega aqui todo mundo faz. Então, assim, por isso que ela é design, porque ela entra dentro desse aspecto mais ligado à forma, função e ergonomia. Essa aqui, a ideia é já de uma coisa mais lúdica, né? Ela está no espaço que a gente chamou de arte. Então é como se essa esfera ela girasse em torno a esse fio, como se ela estivesse em movimento, tanto que vocês veem que elas estão em posições diferentes. E a coisa interessante é que só você passar a mão de uma forma muito delicada, é quase como se você estivesse fazendo um carinho nela, e ela quase como ela fosse inanimada, como se fosse vida, né? Que você faz assim, como você faz, eu sei, no seu enfim, é um gesto de carinho. De afeto. Um gesto de afeto, exato. Muito bem. Bom, isso tudo me fez pensar numa coisa também. Acho que é melhor a gente voltar por aqui. Não, vocês voltam por ali e a gente volta por aqui. Quando você fala que interessante, a gente tira um sorriso de um visitante que descobre uma maneira nova de interagir com o objeto. Fiquei pensando muito agora em biotecnologia, nos algoritmos humanos, que vai ser possível desvendar. Eu sei que você é um cara muito ligado à arte, então eu tenho algumas angústias, vou pedir para uma ajuda para você me tirar minha angústia ou aumentar minha angústia. Porque na história da biotecnologia o que a gente tem é o seguinte, a possibilidade de que toda a arte seja feita customizada para os seus algoritmos e as suas sensações. Então vai ser possível ler exatamente o que te emociona e fazer uma arte no computador para você. Sim, muito interessante. Qual será a função dos futuros artistas? Porque se você tem um computador que eu só dou input de possibilidades, qual vai ser a função? Olha, tô te pedindo essa pergunta, nós não combinamos, mas você é a única pessoa que pode me ajudar a acabar com a minha angústia ou aumentá-la. Eu creio que tem uma coisa que vai além de qualquer computador, que é o ser humano, é o sentimento humano. E não existe computador, não existe algoritmo que faça com que não exista esse coração que bate, essa emoção, esse sorriso
que você tem quando você encontra uma pessoa que você ama. Então, eu creio que são mecanismos. A gente simplesmente, em vez de ele ter o termos, assim, os pincéis, as tintas, vão existir os computadores, mas de repente vai ter alguém que vai acionar isso de uma forma que ele vai fazer a forma ou essa obra vai de qualquer forma representar um sentimento, que eu acho que é a coisa mais importante. Então, eu creio que essa máquina, eu prefiro imaginar que essa máquina ela vem a nos ajudar. Eu sei que isso está portando a uma falta a uma coisa muito, muito séria, que é o desemprego, né? Você com o tempo você começa a explorar tanto. E outra coisa, é muito difícil você administrar o homem, né? Uma das coisas mais difíceis de um trabalho é você administrar pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são humanas. As mulheres têm filhos, os homens têm os momentos têm as dores de cabeça, Então, como é que você pode imaginar que o seu funcionário é uma máquina? Ele não é uma máquina. Então, antes de tudo, eu acho que para quem emprega, para quem trabalha com tecnologia, tem que imaginar que a máquina não vai sorrir para ele de manhã. Será? Fico pensando, será que não vai ser? Não vai. Ela pode ter, tem máquinas inclusive tem um nome que eu esqueci agora, que é essas máquinas que tentam ser hiperrealistas e fazer com que essas máquinas sorriam e fazem, como o filme Blade Runner, que existem os androides que você não sabe se é humano ou não, como inclusive na história do último Blade Runner, eles descobrem que foi possível um androide ter um filho com um humano. Então, assim, são coisas que começam a tentar imaginar, pelo menos que essa máquina vai ficar um pouquinho humana. Então, você vê que a história do filme, a coisa interessante do filme é essa, é quase como dizer, bem, não é bem assim, a gente consegue, com isso tudo, unir esse homem com essa máquina, né? Eu acho que, de uma forma... Eu creio que sim. Eu acho que é como acreditar em Deus. Você acredita ou não acredita? É melhor você acreditar, porque ninguém vai dizer que ele não existe. Você não vai conseguir provar que ele não existe. Então, assim, existem coisas que melhoram a vida da gente. Então, vamos acreditar em Deus. Vamos acreditar que essa máquina vai ser uma coisa que vai nos ajudar. Obrigada, Ricardo. Mesmo assim, não tirou meu susto com a biotecnologia chegando. Não, eu fico realmente pensando nas possibilidades de ler o teu algoritmo interno, de saber o que te emociona, de te oferecer exatamente... Porque com a música já vai ser assim. Vai ser possível. Tem outra coisa que é fantástica. A Comunidade Econômica Europeia está pagando a um cientista que está pegando o cérebro de um humano e colocando dentro de um computador, né? E isso é uma coisa que está acontecendo agora. A gente não tem ideia. Então, assim... Quem imaginava que a gente pudesse pegar um telefone e falar com uma pessoa que, a um momento, como se fazia nos Jetsons, que não sei quem conhece, mas era um desenho animado que previu um pouco tudo isso. Então, assim, é verdade. A gente não, mas eu creio uma coisa, quem quer ser um pouco mais profundo nisso, leia, porque a ficção científica hoje é feita em bases muito sérias, científicas. Então, esses filmes que nós vimos e que pensamos que são coisas de um futuro impossível, não, porque se você vê o Minority Report, você é basilar, você quando começa a assistir o filme, você hoje, que é um filme que foi feito 10 anos atrás ou mais, as coisas se realizaram, né? Então, assim, esse medo que você tem, eu creio que eu entendo porque as pessoas têm esse medo e porque nós temos provas de que às vezes nos assusta essa tecnologia. Mas vamos ser amigo dela, vamos tentar fazer com que ela seja, né, parte desse progresso, mas de uma forma positiva. Eu creio nisso. Muito bom, muito bom. Quando você começou a construir, eu falei, nossa, será que ele vai entrar nessa armadilha da Casa do Futuro? Você não entrou, eu fiquei super feliz, porque é uma armadilha tentar construir uma casa do futuro. Você fez uma história muito mais interessante. Um cientista que tem aí um laboratório. Isso eu adorei. A gente vai fazer o seguinte, a gente passa agora o vídeo, que é super curtinho, do Ismael, para a gente ver de novo o balé que aconteceu nesse espaço, que é muito emocionante. E na sequência eu tenho duas perguntas, uma particularmente que é para você, e não é sobre o Espaço Deca, então a gente faz isso, passa o vídeo e volta para você com essa pergunta. Vamos lá para o vídeo do Ismael. Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no site de Casa Cor, no casa.com.br também, e você pode mandar suas perguntas, como várias pessoas fizeram, mandaram muitas perguntas aqui. Muitos elogios também, tem aqui o Luiz Felipe pelo YouTube falando, nossa, que bacana, adorei o espaço, a Aldaíris também. A Aldaíris tem uma pergunta que é para você especificamente. O Aldaíris é de Pernambuco, nós já o conhecemos porque ele já veio várias vezes aqui em Casa Cor, assiste sempre.
é um rapaz que vindo a Casa Cor, ele tem 40, posso falar a sua idade, né, Dari? 46 anos, é policial, mas decidiu que faria arquitetura. Esse ano está no seu 2º ano de arquitetura. Ótimo. Mudou de profissão. E o Aldaíris pergunta sobre como você trilhou a sua carreira internacional. A gente já sabe que milhas da TAP ele tem muitas, mas como é que foi esse? Você foi estudar em Londres, arranjei e conseguiu um emprego lá ou não? Vamos fazer um resgate rápido. Eu fui fazer esses estudos. Depois de lá eu resolvi, com mochila nas costas, fazer um tour, o famoso caminho de Santiago. É uma espécie de caminho. Não, é como eu chamo que o meu caminho de Santiago foi o caminho da Europa. Então você com essa mochila você tem as etapas a cumprir. E nesse caminho eu encontrei uma amiga. E essa amiga me apresentou a um arquiteto, e esse arquiteto depois eu consegui fazer um estágio que virei o braço direito e trabalhei 10 anos. Então assim, são coisas, eu não quero dizer aqui o clássico de dizer, acredite no que você faz, acredite mesmo e faça mesmo, porque as coisas são difíceis, não foi fácil. Eu acho que o imigrante tem uma força incrível, eu acho que é importante a gente viajar, a gente acreditar. Uma coisa que é muito importante, eu acho que abriu um espaço para mim na Europa foi ser brasileiro, porque assim, o interessante é eu estar aqui, e hoje que eu trabalho nos 2 países, eu estou lá com o olho de brasileiro e aqui com o olho de italiano. Então esse intercâmbio faz com que você não fique assuefato, eu não sei se a palavra em italiano é isso, porque as pessoas quando estão muito tempo num lugar, elas não veem mais, porque aquilo começa a fazer parte de uma paisagem, então é assuefato. Em português seria... Você não vê mais. Você está quase amortizado, com anestesiado. Não é. Eu não sei a palavra, mas enfim, é isso. Então, eu aconselho sempre as pessoas, né, a terem um pouco disso. Agora, é preciso ter muito respeito pela cultura dos outros, é preciso você se mimetizar no início até, para você entender um pouco. Aí quando eu digo seja elegante, seja uma pessoa que não aparece, mas que faz parte. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Através daí você vai ser aceito e você vai conseguir mostrar o teu trabalho. Então eu acho que o meu processo foi muito esse. Você se assusta quando eu resolvi, eu não era previsto ficar na Europa. Eu tinha no Brasil um escritório, eu trabalhava já bem, já tinha um escritório. E quando eu cheguei na Europa, que eu vi a oportunidade de ficar mais tempo, era um tempo que eu imaginei que fosse só de aprendizagem. E até hoje é assim. Quando você me perguntou quanto tempo eu estou lá, eu estou de férias. E por que eu estou de férias? Porque eu faço o que eu gosto. E isso faz com que você faça mas precisa muito estudo. Eu acho, a coisa que eu aconselho às pessoas é que elas pensam que é fácil, mas às vezes é melhor você estar lendo um livro, você tá indo um pouco mais. Em vez de fazer muita coisa, mas faz um pouquinho mais profundo, né? Tenta entender um pouco mais. Para fazer isso aqui, que muita gente brincando, eu digo, é um grande brinquedo. Eu acho que o que enriqueceu no meu vocabulário, na minha cultura, fazer isso aqui, foi muito mais do que isso aqui, né? Então é isso, assim, e é isso que a nave propõe. Primeiro, quando você for fazer um projeto, não faça só a parte estética do projeto, pense na ergonomia, pense no material, pense em como ele vai envelhecer e de como o impacto dele no futuro em relação ao nosso planeta. Mas não é uma brincadeira, não é uma frase feita, é a verdade. E através disso, você vai enriquecer muito mais o seu modo de projetar. Você vai ser um vero designer, como diz a Neri Auction. Tem uma observação curiosa, vocês viram enquanto lhe falo, são tantos anos de Itália, que algumas palavras, na nossa entrevista que nós fizemos para o vídeo que vamos mostrar já já, do Coquetel da Deca, você fala, tem que ter consapevolezza. E foi ótimo. É uma palavra maravilhosa essa. Que é uma palavra que a consciência, então... É muito interessante. Isso é muito interessante. Então, respondido para o Aldaíris, que é do mesmo estado que você, pernambucano também. Vários parabéns, André Almeida falando dos parabéns, que produtos modernos sofisticados, acho que faltou falar lá dentro, que é o Alexandre Carreira faz essa observação, que todos esses produtos que estão lá foram desenhados por você. Sim, todos eles, exceto um chuveiro, que a Deca ganhou um prêmio importante, que é um chuveiro feito em 3D, que é um objeto maravilhoso que está no chuveiro, quer dizer, do cientista. Chuveiro do cientista. Então, mas foram. Agora, além de pensar o Espaço Deca, você pensou paralelamente os produtos que estão lá. E não é tão simples assim, 2 meses e pouco.
Eu acho que aí entra a questão, quando você está empolgado, quando você gosta do que está fazendo, as coisas surgem e as coisas funcionam com muita velocidade. Então, é interessante porque trabalhar com o Derka, eu nunca tinha trabalhado com uma empresa que tinha esse foco, né? Esse core business. E aí entra um universo, desde o dia que você chega de manhã, que vai escovar o dente, que você abre a torneira, faz essa torneira pode ser diferente. E aí entra esse processo. E uma coisa que eu acho muito interessante, que vocês vão encontrar aqui na nave, é o vaso sanitário, esse vaso que sobe e desce, se adaptando um pouco à sua estatura, e além do mais, ajudando o seu intestino. E isso, eu li um livro de uma garota muito brava no sentido muito boa, que ela fez um livro chamado Intestino Feliz, que eu aconselho. Ela fala que o nosso intestino é mais importante do que o nosso cérebro, porque o nosso bem-estar está aqui. Então, nós usamos esse vaso sempre com 90 graus o joelho, tem que ser com 35. Então, com esse vaso, você senta, aperta o botão, ele desce, depois ele sobe e você fica com o intestino feliz. Mostra para o Denis onde está. Enquanto isso, intestino feliz, adorei. Mas tem um livro de antroposofia que diz que os tecidos são iguais, o intestino e o cérebro. É o mesmo tecido, assim como o fígado, o olho e tem mais alguma parte. Não é essa parte. Se bem que eu não contei uma coisa, eu fiz um ano de biologia. Talvez isso tenha ajudado. Antes de fazer arquitetura? Sim. Lá em Recife? Em Brasília. Eu morei em Brasília 3 anos e depois desse ano de biologia, eu morando em Brasília, Niemeyer me contagiou e aí a biologia perdeu e as formas ganharam o meu universo. Então isso ajudou para fazer. Mas então tem essa teoria de que intestino e cérebro são o mesmo tecido. Até existem doenças que você pode adquirir, algumas que vêm você contrai no intestino e que sobem, são antígenos, são bactérias que sobem depois e se alojam no seu cérebro. Então, ótimo. Cistercose, por exemplo. Então, que isso, viajamos muito. Vamos mostrar aqui o nosso vaso, né? Aqui vocês veem mais e menos, ele sobe e desce. E é o que eu falei, na verdade, você senta, você aperta para descer e ter a posição correta, que é com 35 graus o joelho, e depois, quando você acaba, você levanta para que você se levante de uma forma mais cômoda. Então, assim, é interessante isso, porque na Ásia, onde eles usam muito isso, principalmente a Índia, a Tailândia, inclusive a China, eles não têm problema de intestino, não têm esses problemas até de câncer no intestino, né? Que são coisas muito mais sérias. E é muito pouco em relação ao Ocidente. Então, relativo a isso, né? A gente tem que usar de uma forma mais correta. Seria com relação à ergonomia da perna e de todo... Isso. Então, assim, o que é interessante, né? Você desde que mostrar o chuveiro. Usa o chuveiro. Vamos falar agora do chuveiro. Então, aqui nós temos o chuveiro do cientista. E esse é um chuveiro feito com uma máquina de 3D, né? Ele ganhou, inclusive, um prêmio, porque foi o primeiro chuveiro feito dessa forma, né? Então, usando a última tecnologia. E você pode imaginar que a água sai por aqui. E ele é todo vazado, parece um pizzo, não, parece uma renda, né? Um charab, sei lá, muito interessante. Muito bem. E nós temos a cama também. A cama? Ali seria a cama? A cama do cientista, onde ele, no momento que ele vai descansar, ele faz um check-up do corpo, né? Então, através disso, vem escaneado o corpo e ele tem todos os dados relativos à saúde. Que doideira. Isso aqui não. Isso é o que você falou antes, é a questão da biotecnologia, né? E aí, se você for mais além ainda, a questão do como o tempo se altera para quem viaja no espaço, aí a gente vai embora nessa história. Não, e aí, aí a questão do tempo, se entrar na filosofia do universo, a gente... E do que é o tempo e do que é o espaço, a gente vai sentar e vai muito longe. Bom, a gente deixa esse convite para as pessoas que vierem até aqui, fazerem essa pensata sobre as possibilidades do tempo, sobre esse cientista que estaria ali, que usaria essa nave para fazer as suas pesquisas, o seu laboratório, para conhecer outros universos, outros planetas desse universo, talvez
talvez outros. Não, vamos cuidar desse, a gente não precisa ir para outro lugar. Né? Vamos cuidar daqui. Né? Essa história de você ir para Marte eu acho interessante, mas eu acho que o mais interessante quando você fala da possibilidade de você conquistar outro planeta é as pesquisas que você vai fazer para isso, elas têm que servir para você cuidar do nosso. Né? Então vamos tentar frear um pouco esse impacto. Ou pelo menos sermos um pouco mais elegantes, como você dizia no começo, quando... Como é o nome dela? Paula Antonelli. Paula Antonelli, para que a gente possa sair de um jeito que deixando aí... Será que teremos outros habitantes? Provavelmente teremos outros habitantes. Sim, podem ser micro-organismos, enfim. São aqueles organismos vivos que vão poder viver em um mundo com uma atmosfera e, enfim, com outras condições de vida. Não, mas Muito bom. Vamos terminar positivo. Vamos terminar positivo imaginando que isso não vai acontecer. Pensem bem no consumo. Façam... façam de tudo para que cada um de nós, com um pouquinho, né, separando o lixo, tentando ser um pouco, comendo de uma forma mais saudável, não desperdiçando coisas. Enfim, são N as coisas que a gente pode fazer para que a gente viva melhor, né, e a qualidade de vida nossa e do nosso planeta seja melhor. Muito bem, está aí dado o recado então de Ricardo Belo Dias. Vocês conheceram o Espaço Deca. Eu tenho que te liberar porque você tem um toque agora no nossa Arena do Conhecimento. Vai acontecer agora a partir das 18 horas. Quem estiver em Casa Cor pode ir direto para lá. Quem não estiver em Casa Cor sabe que durante todo esse mês, esses 2 meses, a gente tem essa programação com pessoas como o Ricardo, que vem aqui discutir e contar um pouco do seu trabalho. Muito obrigada. Seu Instagram para que as pessoas te sigam. É Ricardo Belo Dias. Ótimo. Ricardo Belo Dias, então, ótimo para quem quiser conversar sobre o Harari e outros livros. Vocês viram todas as referências que ele deu. Te agradeço muito. Obrigado.